Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo, eu sou engenheiro. O que esse cara tá falando de moda, né? Você é engenheiro, né? Também sou formado em gerenciamento de projetos na FGV, mas eu fui sócio de loja de moda durante 10 anos. Então, somando esses superpoderes aí, eu sou fundador do Fashion Pro, né? Que é uma plataforma para lojas de moda, né? Então, a ideia é trazer toda a parte administrativa e uma parte lógica, né, para o seu negócio, né? Então, eu uno tudo isso, né, a experiência e mais a parte analítica que eu tenho com a plataforma que já está rodando aqui. Tem inclusive as queridas clientes que estão aí usando, né? Já, obrigado, gente, há um tempo, e tem muita coisa ainda que a gente vai fazer, tá? E o que eu queria apresentar para vocês hoje aqui é algo que para o varejo de moda existe há muito tempo, mas normalmente as pessoas não conhecem, que são os indicadores de venda. Então, como a gente sabe que a nossa loja está fluindo bem, se ela está vendendo bem? Não é simplesmente no achismo, né? A gente tem que ter essas informações em mãos para saber onde a gente pode melhorar, onde a gente consegue ver ali oportunidades de melhoria, né? Então, só com dados a gente consegue, é só a gente tendo esse registro no nosso dia a dia. Então, qual que é a diferença? A gente tem dois tipos de lojista. Então, o primeiro é aquela pessoa que fala normalmente, eu acho que vende bem. Então, ela olha para o fluxo dela, da loja, e simplesmente ela acha, né? Então, ela fala, tá indo bem, não, o movimento está bem. Sabe os números? Tem certeza? Está faturando? Às vezes ela vê lá só o dinheiro no banco no final, está positivo e, não, está tudo certo. Então, o que acontece? Essa pessoa, normalmente, ela não toma decisões baseado em alguma coisa que ela está vendo que pode ser um potencial problema. Ela só toma a decisão ali quando tem um problema, né? Então, ela apaga incêndio, né? O dia todo. Diferentemente da pessoa que tem essa informação em mãos, né? E são aquela pessoa que fala exatamente aquilo. Eu sei que eu vendi bem. Aquela pessoa que sabe exatamente, antes de acontecer o problema, antes de saber que tem um potencial problema ali, ela sabe exatamente o que fazer. Então, essas são as diferenças, né? Cada 6 meses. Ou seja, as pessoas estão comprando. Então, todo mundo sabe disso, todo mundo precisa comprar roupa, né? Sendo que 39% compra todo mês. Ou seja, se o cliente não está indo na sua loja comprar, ele está comprando em outro lugar. Porque ele está comprando. Então, isso aqui é uma pesquisa. 52% dos entrevistados gastam pelo menos R$200 todo mês com moda. Ou seja, se está gastando menos que isso na sua loja, ele está gastando em outro lugar também, gente. 73%, e agora é um dado interessante, 73% das pessoas não elegem o produto pelo preço. Olha que interessante, normalmente a gente tem a impressão em que só vão comprar da gente se estiver barato. Então tem que fazer promoção, tem que fazer liquidação. Tá aqui, ó, a prova de pesquisa que não é isso. Não é o primeiro item que a pessoa vai verificar se ela vai comprar de você ou não. E 42% das pessoas chegam na loja que quer, mas por algum motivo não encontram o produto. Então você conseguiu conquistar a pessoa, ela foi até a sua loja, mas por falta de tamanho, falta de modelo, para você não entender, talvez você está conquistando a pessoa errada para a sua loja. Ela chega na loja, mas 42% desiste de comprar, por algum motivo, né, por tamanho, por cor. E com isso tudo, a gente precisa ter certeza do que a gente vai fazer na nossa loja. A gente tem que ter certeza do que está acontecendo na nossa operação. Então, como eu falei anteriormente, não é no achismo. A gente não pode simplesmente achar as coisas, a gente tem que ter certeza. Então, para isso, a loja precisa ter esses números. Todo dono de loja, todo gerente tem que saber isso aqui de cor, tem que saber na palma da mão aqui o que está acontecendo na loja. São esses 4 indicadores. Então eu vou falar aqui rapidamente para vocês como que a gente monta eles. Então o primeiro, que é o mais clássico de todos, é o ticket médio. Que ele basicamente é a quantidade de faturamento, o faturamento que você tem no mês dividido pelo número das vendas daquele mês. Que ele mede o poder aquisitivo da pessoa. Então, se você tem um ticket médio alto na sua loja, quer dizer que pessoas com mais dinheiro estão indo na sua loja. E vice-versa, né? Se o seu ticket médio está muito baixo, quer dizer que o poder aquisitivo do seu público está baixo, né? A gente tem também o preço médio. Como que a gente calcula?
quantidade de faturamento do mês dividido pela quantidade de peças que você vendeu. Então, ele representa o valor do seu produto que você está oferecendo para o mercado. Ou seja, se o preço médio está alto, quer dizer que sua loja aparenta para as pessoas que ele tem alto custo, que custa caro. E vice-versa. Se o preço médio está muito baixo, as pessoas estão observando a sua loja como a loja baratinha. Talvez até influencia na qualidade, né, o preço, né? Então é um jeito também da gente ver isso. E esse aqui, que é um dos principais, que normalmente a maioria dos lojistas nem conhece, que é fundamental, que é o peças por atendimento. A gente apelida aqui de PA. Como é que a gente calcula isso? É o total de peças que a gente vendeu naquele mês, dividido pelo número de vendas. Então, o que ele vai representar? É a quantidade de produtos que um cliente comprou na sua loja, na média. Né? Então, só para vocês terem uma noção, loja de moda feminina, normalmente a gente tem 2,8 de média. Então, se você está abaixo desse número, talvez você tenha um potencial muito grande para chegar até lá. Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que monitorar bastante. E a gente tem também quantidade de vendas por peças únicas. Então, se você tem vendas que estão sendo feitas com uma peça só, existe um risco muito grande se esse índice estiver alto. Porque assim, se o cliente está chegando na sua loja, no site ou na loja física, ele já quer comprar. Ele já está lá, ele já quer comprar. Se ele está levando um produto só, quer dizer que não existiu o ato da venda. Simplesmente o vendedor pegou, você quer esse produto? Então tá, passa no caixa. O ato da venda, de oferecer outros produtos, não ocorreu. Então, é um índice que a gente consegue observar como está a sua operação, como está sendo a operação de vendas, como que eles estão vendendo, né? Então, esses 4 aqui a gente vai, agora eu vou detalhar um pouco mais e a gente vai ver o que a gente consegue fazer com eles, tá? Então, eu vou pegar aqui uma relação básica entre esses indicadores, né? Então, a gente tem essa fórmula matemática aqui, de física parece, né? Mas ela é simples. Então, a gente tem o PA, que é o peças por atendimento, vezes o preço médio da nossa loja, é igual ao ticket médio. Então vamos supor, o nosso PA da loja é 2, vezes um preço médio de R$80, que é o preço dos produtos da minha loja, vai se tornar ali ticket médio de 160. Muito bem, com essa relação, vamos pensar assim, se o meu PA subir 0,1%, 0,1 só, de 2 para 1, qual que é o meu resultado no final do mês? Eu aumento R$1.600 por mês. E olha que interessante, vou manter esse PA aqui de 2,1. Se eu aumentar o preço R$5, gente, R$5 a gente não compra nenhum house ali na esquina. Se aumentar, ou seja, se a gente aumentar 2,1 e mais R$5 o preço médio do nosso produto, olha quanto a gente consegue no mês no final. R$3.700 por mês. Isso sem cliente novo, sem promoção, sem contratar funcionário novo, simplesmente a gente entendendo essa métrica, e claro, todo um treinamento aqui, inclusive a Márcia vai falar de vendas, né? Tem toda a equipe de vendas que precisa ser treinada para isso, mas o interessante é a gente como gestor de varejo saber que existe isso e saber aonde mirar. Então, 0,1, gente, 0,1, você pega numa média de mês, às vezes você aumentando um pouquinho a peça por cliente ali que você consegue vender, você já consegue essa média e você já tem aquele resultado no final do mês. Mas aí tem o caso contrário, né? Que a gente tem uma média, vamos supor, de um PA de 2,5. E aí por diversos motivos, caiu para 2. Ou seja, a gente teve 0,5 peças. Parece que é insignificante, né? Ok. Meia peça, quem compra meia peça, né? Mas na média. Só que vamos considerar que a gente teve 200 vendas naquele mês. Qual que é o problema? Menos R$8.000. Olha lá. Um índice que caiu relativamente pouco, teve um impacto de R$8.000 no final do mês. Isso aqui, na verdade, não é o que você perdeu, é a oportunidade que você não ganhou. Então, o lojista que não monitora isso e vê o seu PA caindo, acontece isso no final das contas. Então, por isso que os dados são tão importantes a gente monitorar, esses índices, né? Principalmente esses que eu mostrei para vocês.
Vamos lá, outra relação interessante. Quando o ticket médio... Nossa, minha loja está estourando. Meu ticket médio está altíssimo. Está em R$600. Mas a gente vê ali quantidade de peças únicas vendido alto também. Qual que é o grande problema? Eu estou vendendo um produto muito caro, só ele na minha loja. E aí eu vou fazendo a reposição. Estou vendendo, estou faturando, gente. Só que olha o risco. Quando a gente vende um produto na nossa loja só, você está perdendo um mix dos produtos na loja. Pode ser que esse produto que esteja vendido seja uma trend. Vocês trabalham com moda, a gente trabalha com moda, acaba. Parou de anunciar no Instagram, parou de mostrar no TikTok, ninguém mais compra. Então você ficou com aquele produto encalhado e ninguém mais compra nada da sua loja. Então, apesar, né, é uma armadilha, né? Pode ser uma armadilha isso aqui, você ter um ticket alto, um ticket médio alto, junto com as peças únicas altas. Então, é claro, faturar é sempre bom, mas a gente tem que estar de olho. Então, isso aqui também mostra essa possível armadilha aí que a gente tem, tá? Ricardo, aquele 2,8 que você comentou, do PE, é do mercado que você observa, só para me falar? Normalmente são do mercado de loja feminina. Feminina, 2,8. 2,8, que seria o ideal. Né? O ideal. Tem loja que consegue mais, tem loja que consegue menos, mas tem que ficar aproximado aí nessa média. E tá? combinando com esses outros indicadores. Isso, Sozinho os indicadores não significam muita coisa, né? Precisa da... Então aqui tem uma outra situação, né? Então a gente tem, por exemplo, o preço médio caindo, só que o PA é estável, ou seja, o nosso vendedor continua vendendo bem, ele está vendendo as quantidades que a gente estimou para ele, né? Para colocar, para vender a quantidade certa para o cliente. Mas aí a gente começa a observar ali, que o preço médio caiu de 68 para 60 reais. O que aconteceu nesse caso? Provavelmente a gente está tendo promoção demais na nossa loja. Porque a gente está vendendo, continua vendendo peça. O dono da loja entra, mas no caixa está passando, o que está acontecendo que eu não estou faturando mais? No final das contas, a gente observa que provavelmente é promoção, ou, mais difícil ainda, o vendedor, ele prefere, alguns vendedores, não são todos, eles preferem oferecer produtos mais baratos. Porque como ele talvez não tenha a habilidade de venda muito forte, ele vai no preço. Então ele diz assim, mas esse aqui é baratinho, e a pessoa acaba levando. Então a ideia, na verdade, de novo, aqui é um mix, né? A gente precisa aumentar o mix de tudo, de produto, de preços, né? Então essa é a ideia. Então essa combinação de indicador mostra que tem um problema na sua loja. Está caindo o preço médio e a gente precisa trabalhar aqui. Aí a gente tem aqui também um extra aqui, um indicador extra, que é a parte de clientes novos versus clientes recorrentes da sua loja. Eu conheço muita loja, gente. Qual que é o grande desejo das pessoas? O Marcelo depois vai falar um pouco. Tráfego pago infinito, com dinheiro infinito, buscando um cliente novo. Acontece isso? É sensacional, gente. Você consegue cliente novo. Só que não é a solução. Então vamos pegar aqui um exemplo. Cliente novo. Você vai conquistar ele, existe um custo para o cliente. Você está gastando 10 mil reais por mês, 5 mil reais, você divide aquele dinheiro que você gastou pela quantidade de clientes novos, você tem um custo de aquisição do cliente. Então vamos supor aqui, um cliente custou 40 reais. Ele comprou uma vez, porque se ele é cliente, ele comprou pelo menos uma vez. Você teve ali um lucro de 110 reais, um faturamento de 110 reais. Um cliente recorrente já está na sua base, o custo dele... Nossa, gente, eu cliquei em alguma coisa. O custo aumentou muito. Nossa. Tira o cabo. Eu só não sei, cadê lá? Alguém me dá um help aqui? Vai continuar aí que eu vou lá. Eu não sei o que eu fiz. Falei também, não. Tira o cabo depois de novo. Tira o cabo de trás. Tira o cabo do computador. É muita tecnologia. Eu não sei. Aí, ó. Suporte técnico, obrigado, gente. Obrigado. Boa! Pessoal do Parque de Santo André, aí, obrigado pelo suporte. Bom, então, voltando aqui. Então, o cliente recorrente, ele tem um custo baixíssimo da gente reativar ele. Vamos colocar aqui que custa 5 reais para a gente reativar, né? A gente vai mandar uma mensagem pro WhatsApp, ele tem um custo, né? Então,
e ele vai comprar mais vezes, né? A gente viu na pesquisa que o cliente sempre volta ali, pelo menos 3 vezes ao ano, né? Então, a receita líquida desse cara aqui, na nossa hipótese, R$445. Mas o que eu estou falando para vocês não é parar de fazer tráfego pago, porque a gente sempre precisa de cliente novo. O problema das lojas é que, primeiro, eles não monitoram isso, e outra, que o investimento é 100% em tráfego pago, em anúncio. Sendo que a gente deveria pegar uma parcela entre elas, existe um equilíbrio ali. Cada loja tem um equilíbrio. Pode ser 10% 90%, pode ser 20%, 80%, você que vai descobrir. Mas ficar 100% pode ser um erro. O seu custo pode aumentar muito, você tem que estar perdendo a oportunidade de ativar seus clientes antigos, tá? Então eu vou trazer aqui um caso prático, 3 situações em que vocês podem fazer isso na loja de vocês, que a gente vai pegar aqui a loja da Boutique Bella. Então a gente tem esses dados, né, que a gente coletou de março e abril. Então, aqui tem o seguinte, ó, lá tem os dados aqui, né, com os indicadores embaixo, e aqui a gente tem a variação positiva ou negativa. Então nesse caso aqui, ó, esse exemplo hipotético, a loja está indo bem, ó, faturou ali, ó, 8% a mais no final do mês, e o preço médio caiu 3%. E aí o que eu pergunto para vocês, o faturamento subiu, foi sorte? Deu tudo certo? Por que aconteceu? Vocês como lojistas têm que saber o que aconteceu. Foi isso aqui, ó. O PA aumentou, conseguiram, ó, os vendedores conseguiram de 2,2 para 2,35. Conseguiram reduzir a quantidade de peças únicas, ou seja, eles estão vendendo mais por pedido. Reduziram de 38 para 30. Então essa é a resposta que a gente tem que falar. A minha operação melhorou, na verdade. Não foi sorte. A gente trabalhou nesses números aqui para faturar mais no final do mês. Vamos pegar agora uma situação mais negativa. Então, a gente teve um faturamento negativo além de 13% de um mês para o outro. Só que olha que interessante, o nosso preço aumentou, o preço médio aumentou. O que aconteceu? É o governo, o tempo, é a situação econômica. A gente sempre dá culpa a outras pessoas, né? Mas o meu objetivo aqui é mostrar para vocês que a operação de vocês tem que saber o que está acontecendo para mostrar, não terceirize a culpa. A culpa é nossa, só que a gente tem que saber onde a gente tem que operar. Então, nesse caso aqui, a armadilha do preço que a gente chama. E, na verdade, a loja tentou vender produtos mais caros, mas para o público dela, não deu certo. Então, a gente vê aqui, ó, PA de 2,4 para 2. Ou seja, ela aumentou um pouco o preço, mas no final das contas não foi bom para a loja dela. O que ela tem que observar aqui? Talvez eu tenha que voltar ao preço médio, repensar os produtos. Mas aqui, o ponto que eu quero falar com vocês é, vocês têm que saber onde está o indicador e o que vocês podem fazer. Não é no achismo, né? Por isso que eu estou trazendo esses quadros aqui para vocês. E tem mais um. Olha que interessante. O faturamento não mudou, 77 para 77. Só que, olha, a gente teve 40 vendas a mais. E aí a gente vê lá no caixa passando as compras. Ué, mas está vendendo, está entrando mais gente, mas no final do mês o faturamento não adiantou. O que aconteceu? Aí, com os dados a gente consegue ver. Olha que interessante, aumentou a quantidade de clientes, mas o PA caiu de 2,2 para 2,0. Mas toda a nossa operação caiu. O que adianta a gente trazer cliente novo se nossa operação piorou? O ideal seria manter a nossa operação super performática, só que aumentando o cliente, né? Então, o lojista precisa ver isso como uma oportunidade de treinamento, enfim, né? Inclusive a Márcia vai falar um pouco mais sobre isso. E, junto com o Giraldi, né, a gente tem também aqui alguns prompts que a gente pode usar. Então, basicamente, aquela tabela pode pedir para o ChatGPT fazer exatamente aquilo que o Giraldi falou com vocês, só que para números, né? Então, aqui a gente tem 3 sugestões. Se quiserem escanear o QR Code aqui, vai estar lá na página do Fashion Pro, com esses prompts, mas são coisas simples, né? A gente vai falar assim, ó, um diagnóstico, né, da tabela.
Analise o desempenho e me diga o que mais chama atenção. Então ele vai falar ali, vamos pegar aqui o exemplo. Ó. Eu mandei, ele vai falar exatamente o que aconteceu. É a análise que eu fiz. Ele tinha opções gratuitas, né, que tem limitação. Mas assim, já é um bom começo, né? E é isso. A gente tem 4 indicadores e a ideia que eu trazer para vocês que tem que somar tudo isso e ter uma visão só no final das contas, né? Essa visão gerencial. E se você não tem esse número, se vocês não controlam, é o começo de tudo. Então, anotar esses números mês a mês e, se possível, dia a dia, é o que faz a diferença na nossa operação. Porque se a gente não mede, a gente não consegue melhorar. E aproveitar e fazer o nosso jabá aqui, e o Fashion Pro, ele é uma plataforma para moda, né, para lojas de moda, que ele faz exatamente isso. Então, na verdade, você não precisa se preocupar com os indicadores na sua operação, ele já coleta tudo isso e te mostra dia a dia como está. Então, você pode entrar lá no painel e ver exatamente isso que eu mostrei para vocês. Então, sem se preocupar em ficar anotando, a sua operação roda normal, passa a venda, faz reserva, mexe o estoque, e ele vai já coletando essas e muitas outras informações para te ajudar. Então, tem que fazer a análise, né? E a gente vai lançar em breve também o consultor de inteligência artificial, que vai fazer exatamente isso que eu falei, que ele vai pegar... você pode, claro, tirar um print e mandar para o ChatGPT, mas tem as limitações, né? Então, a gente vai treinar o nosso modelo para ajudar o lojista justamente a entrar nesses pontos e ajudar, né? Ajudar o vendedor, ajudar o lojista. Então, a nossa ideia aqui é faturar mais, né? Então, o Fashion Pro não é uma plataforma apenas de registro, que nem os de mercado. A gente quer ajudar você a faturar mais no final das contas. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. E quiserem estrear aqui, tem todo o material nesse QR Code. A gente vai dar uma pausa para o break agora, tomar um cafezinho, 10 minutinhos, e a gente tem agora a palestra do Marcelo, da Márcia e da Tabata para finalizar o evento. Então, 10 minutinhos para tomar um café e bater um papo. Obrigado.